A igreja é para todos e o direito de receber o sacramento também. Mas para algumas pessoas é um pouco mais difícil. Entra aí a catequese inclusiva. Já ouviu falar sobre isso? Ficou curioso? Então venha comigo em mais uma boa conversa. Vamos catequizar juntos. E a nossa boa conversa de hoje é com a Adalgisa Rezende, ela que é catequista. Mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre: se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber a notificação. Adalgisa, fala pra gente, para introduzir a nossa conversa, para você, o que é ser catequista? Bom dia, Lucas. É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite, pela lembrança. Catequista para mim é uma missão de levar Jesus às pessoas, né? Uma missão que a gente recebe e a catequese ela vem da infância, né? As crianças começam e precisam, necessitam saber de Jesus, saber da vida onde elas estão inseridas, a vida religiosa onde elas estão. Eu não sei se é a vida religiosa, mas sim um meio religioso onde as crianças estão inseridas. Então, catequese para mim é isso. Como ela começa na infância, a gente começa a falar da religião para as crianças, começa a ensinar os primeiros passos, né, da nossa religião. É bom sempre reforçar que os primeiros catequistas são os pais, né? A família é a primeira a educar na fé, né? É verdade. A família é a primeira a que começa a dar os primeiros passos, a explicar para a criança o que é Jesus. Os primeiros sacramentos, né, começa-se com o batismo, e os pais batizam a criança, e depois vem toda aquela história da catequese, da primeira Eucaristia, né? Os pais são os primeiros mesmos, né? E a catequese reforça isso. Esse caminhar para Deus, caminhar ao longo de uma caminhada mesmo para... Um encontro mesmo de Cristo, né? Eu li isso recentemente, que ser catequista é isso, proporcionar um verdadeiro encontro com Cristo. É verdade. Acho que define bastante, né? Define, é um encontro mesmo, isso. E aí agora eu te pergunto, um dos motivos, né, de estar aqui com você é porque no meio de vários voluntários, catequistas, leigos, engajados na igreja, você, quando assumiu essa missão, buscou um diferencial, uma forma da catequese inclusiva. E eu te pergunto, o que é isso? Como que a gente pode apresentar essa inclusão catequética? Bom, Lucas, começou assim. No início, como eu era catequista, né, e eu vi a necessidade de incluir os surdos em uma catequese, ser a voz de Cristo, né, de Jesus para os surdos. Porque no mundo de ouvintes é muito fácil você falar de Deus, explicar e contar histórias. Mas tem as pessoas que têm essa dificuldade de audição, ou seja, não têm audição, né, são deficientes auditivos e sentem essa necessidade de saber. Então começou por aí. Então eu dava catequese no Pio XII e daí tinha duas alunas, e essas duas alunas eram irmãs surdas, e aí começou todo o processo. Por que não incluí-las juntamente com os ouvintes, né? E a história começou aí. Que é uma forma de evangelizar, né? Porque a igreja é para todos e o sacramento é um direito também de todos aqueles que desejam, né? É verdade, isso. Então começou dessa forma. E como eu senti essa necessidade, eu como catequista, eu me senti meio que na obrigação ou na vontade também, né, de levar Cristo para essas crianças. Comecei a pesquisar e fui atrás. É isso que eu ia te perguntar. Quando você começou essas atividades, essa inclusão, né? Você não era ainda preparada para isso, né? Não.
Não, é aquela, sabe, a ocasião faz o ladrão, então é mais Você ou viu menos que o leque isso. da sua missão era muito maior Era do muito que maior. ficar ali na quatro paredes da salinha catequética. Isso. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás mesmo. Eu fui bater as portas até de igrejas evangélicas, né, para poder aprender. E aí foi todo o meu processo de aprendizado, né? Eu fiz todo um aprendizado, fiz os módulos que eram necessários para que eu começasse a iniciar em Libras, né, a linguagem dos sinais. E foi aí que eu comecei, sabe, Lucas? Foi um trabalho árduo, não foi fácil, era todo sábado, eu trabalhava a semana toda e no sábado eu ficava o dia todo na APAE, porque a gente tinha os professores lá de BH que nos instruíam, quer dizer, foram os módulos que nos foram proporcionados. Então, foi uma passagem assim árdua, mas assim com muita vontade, porque a minha vontade de saber para poder passar para essas alunas, né, era muito forte, era como se Jesus me chamasse, me impulsionasse a ir por águas mais profundas. Era E a sua foi missão. a minha missão, e foi isso que aconteceu. Isso foi que ano? Olha, Lucas, eu posso te falar mais ou menos 2015, 2011, por aí, 2015, começou esse processo. Hoje eu perguntei isso, Dalgis, porque hoje muita coisa facilitou, né? Principalmente o pós-pandemia. Com certeza. Há muitas aulas, né, que são virtuais, então facilita bastante, né? Com certeza. Então, assim, assim como você buscou, né, abrir o seu leque de aprendizado no meio catequético, pode incentivar também outras pessoas a ter essa visão de forma inclusiva da catequese, né? Isso. E como começou, eu morava no Pio 12, né, como eu te falei, e aí eu comecei a fazer esse trabalho, né, inclusivo entre os surdos e os ouvintes. Foi uma experiência muito boa, foi uma experiência muito rica. Daí os alunos, os ouvintes, né, meus catequizantes ouvintes, começaram a se interessar. Mas o interesse, ele é muito grande, sabe, Lucas, quando se tem a demanda. E logo depois se perde. É muito engraçado isso, eu não sei se isso é normal, se isso acontece mesmo, ou devido à dificuldade mesmo das pessoas em ter disponibilidade de tempo, ter vontade, ter assim Um interesse também. um interesse para poder trilhar nessa linha. Então, Igual a própria Igreja Católica, ela tem a Pastoral do Surdo, que dá um grande apoio e assistência, né, para no meio, né, religioso, no meio pastoral. Mas mesmo assim ainda sofre muitas limitações. com certeza. Até mesmo os intérpretes de Libras durante celebrações de missas, a gente já fez até uma entrevista sobre isso, e vê a dificuldade ainda hoje, em 2023, dessa visão inclusiva. Com Né? certeza. A igreja é para todos. Então, se é para todos, nós precisamos ir atrás, nos capacitar, caso nós não tenhamos ainda o aprendizado total, para e sim fazer nosso trabalho missionário. Isso, com certeza, né? Aí isso começou também, depois eu mudei para a paróquia do Dom Bosco, né? E aqui também teve uma demanda de surdos, e da qual eu pude poder participar, né? E ajudar, no sentido de formar mesmo, foi na catequese, foi na crisma também, né? Aqui na paróquia do Dom Bosco, onde o padre Roberto até suscitou essa possibilidade de se fundar mesmo aqui na paróquia, né, uma pastoral dos surdos e tudo mais. A ideia foi muito bonita, foi muito forte, sabe? Mas é como eu te falei, quando se há demanda, a ideia fortalece, mas quando se não tem, ela se perde. Sabe? E aí depois o padre Roberto saiu. E é o contrário, né? Devia, nesse período, fazer a capacitação, né? Se preparar para quando surgir a necessidade, já tá tudo ali, tipo, preparado, isso, né? Para essa acolhida. Isso, fazer uma preparação, né? E ter um suporte mesmo, para quando vier os surdos, ter esse suporte, né?
E aí agora eu vou te perguntar uma coisa assim mais pessoal. Quando você começou ali, você viu que driblou, né, as dificuldades e começou a atuar uma catequese inclusiva, qual foi a sensação? Como foi ver que o pouco que você estava fazendo era muito para algumas pessoas? É verdade, olha, foi uma sensação muito boa, de muita alegria, porque você não sabe tudo, o ser humano não é completo, né? E ele vive no aprendizado, ele vive na aprendizagem. E quando eu me vi ali com os poucos recursos que eu tinha, o pouco conhecimento que eu tinha, eu conseguia passar para os surdos aquilo que Jesus mesmo pedia, ou que as pessoas falavam, para o surdo entender e se sentir inserido, né? Sentir incluído, a sensação é maravilhosa. E aí você vai querendo sempre mais, né? Se aperfeiçoar e ter essa vontade muito grande de ir para águas mais profundas, conseguir ajudar mesmo, né? Ajudar no sentido de ajuda mesmo e de ter o nosso papel de cristão dentro da igreja. Né? E aí, falando em papel, é isso. Uma ação como essa reforça cada vez mais o papel, né? O protagonismo e o papel do catequista. O catequista é isso. Isso. É proporcionar encontros com Cristo. Isso, é verdade. Sem dúvida, Dalgisa. E parabéns, realmente. E aí agora eu queria que você falasse para os catequistas, porque assim quando a pessoa, né, aceita, né, o convite e aceita trilhar essa missão como catequista, muitas dificuldades aparecem, né? Isso daí sem dúvida. E eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem para esses catequistas, né, para não desanimar e ir em frente e fomentar cada vez mais esse ardor diante dessa vocação. Bom, eu queria deixar minha mensagem aqui para todos os catequistas. Em primeiro lugar, parabéns pelo Dia do Catequista, né? É uma missão muito grande e eu gostaria de convidar mesmo para que os catequistas pudessem, diante de uma dificuldade de receber uma criança com uma deficiência auditiva, quaisquer outras deficiências, que não tenham medo, encarem, porque a partir do momento que a gente encara e assume, junto com Cristo, ele desenrola o nosso caminho, ele nos dá caminhos para que a gente possa passar por esses obstáculos. Então, a palavra é: não tenham medo, né? E quaisquer um dos catequistas da diocese, da paróquia, que quiserem também aprender um pouco de Libras, se quiserem, pode contactar comigo sem problema nenhum. Eu posso contar minha experiência, o que eu vivi, como eu aprendi, né? Então, é isso aí. Fica o convite, se alguém quiser, estou disponível para isso, né? Vamos catequizar juntos. Sem dúvida. E agora, depois de passar um tempo, com certeza, seus primeiros catequizandos que você acompanhou, né? Já concluiu os sacramentos, cresceram, né? Uhum. E agora como que é? Ver isso, ver que você fez o diferencial na vida dessas pessoas. Olha, é muito gratificante. Semana passada, na sexta-feira, eu tive a graça e a oportunidade de ver uma delas, né? Colando grau aqui em artes aplicadas, e para mim foi muito, muito reconfortante, porque eu me lembro dela pequenininha, né? Dizendo que não queria trabalhar em supermercado, não queria qualquer coisa para surdos, que ela podia muito mais. Então eu falei assim: você pode. E ela conseguiu. Ela conseguiu, e hoje ela é formada e trabalha, né, numa instituição muito boa, e com a graça de Deus, né, e com o esforço dela. E para mim foi muito gratificante participar dessa colação e sentir que eu fiz parte de um pouquinho da vida dela. Então, E conseguiu possibilitar isso. Se ela, né, no caso, conseguiu aí formar e tudo, ela também merecia, né? com certeza. Participar e ter a vivência de fé, de igreja,
junto da comunidade, assim como qualquer outra pessoa. Com certeza, com certeza. Dalgisa, muito obrigado por essa conversa. Oh, por nada, Lucas. Parabéns novamente por essas iniciativas, parabéns por buscar cada vez mais crescer não só na fé, mas também no aprendizado, na ação mesmo de ser catequista. Parabéns e muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Espero que esse relato, essa história da Dalgisa também mobilize você aí no seu trabalho pastoral, aí junto com a sua comunidade. Se você é catequista, também junto com o seu meio catequético. Então, olha, que Deus possibilite muita coisa para todos nós, né? Sem dúvida. Amém, sem dúvida. E Deus, Ele, como eu disse anteriormente, Deus, não tenham medo, porque Deus dá todas as trilhas e todos os caminhos e todas as soluções para tudo, para todas as dificuldades que você tiver ao longo do caminho. Sem dúvida. Como eu sempre falo, a missão é Deus quem chama. Então, se Deus chamou você como catequista, vá. É isso. E parabéns você, catequista. Um grande abraço. Fique com Deus.